Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Vamos iniciar agora mais uma palestra. E nesse momento a gente vai receber aqui a professora Mônica Barbosa, ela que vai falar um pouquinho sobre como o jogo pode contribuir no desenvolvimento de aprendizagem do aluno. Professora Mônica, ela tem bacharelado em fisioterapia, tem mestrado em gestão em saúde, doutoranda em gestão em saúde pela FCU nos Estados Unidos e é docente do Centro Universitário Unifaesf. Então, professora Mônica, seja muito bem-vinda. É uma satisfação muito grande ter a senhora aqui contribuindo com a programação do primeiro Congresso Brasileiro de Metodologias Ativas. E a palavra está com a senhora. Olá, pessoal. Meu nome é Mônica, sou fisioterapeuta e vim aqui trazer a vocês esse belíssimo tema, essa belíssima abordagem sobre metodologias ativas, né? O que o jogo, né? Muitas vezes você pode até estar perguntando o que o jogo contribui com a metodologia ativa, né? Com o aprendizado do aluno. Pessoal, para vocês terem base o quanto que uma metodologia ativa ela atua em grandes aprendizagens dos alunos, ela atua como uma grande habilidade do aluno absorver o assunto, o tema abordado. Então, assim, o jogo, uma metodologia invertida, seja lá o que for, mas contanto que traga que contribua para o aprendizado do aluno. Isso vai favorecer muito para que o aluno possa se desenvolver cada vez mais lá fora, trazendo um pouco para a área do ensino superior, isso vai contribuir muito para o profissional atuar de forma segura, tanto na sua parte teórica, tanto na sua parte prática, certo? Então, essa parte de metodologia ativa, ela é de extrema importância, de grande relevância entre um diálogo entre professor e aluno, aluno e professor. Então, pessoal, olha só, é um tema relevante, um tema de grande importância, um tema a qual nós, professores, devemos estar sempre ali em sintonia com as metodologias ativas, porque podemos observar de todas as formas. Tudo está se modernizando, tecnologias inovadoras, tecnologias que vêm aí trazendo total fonte de informações. Então, assim, por que não? Por que não trazer para o nosso benefício, o benefício do professor para com o aluno, para que o aluno consiga absorver? Afinal de contas, no ensino superior, a gente observa o quanto que é importante a teoria, mas o quanto que é importante a prática. Não adianta só teoria se o aluno não tem a prática dominante, mas para ele também ter a prática, ele precisa ter o conhecimento da teoria. Então, pessoal, veja só, jogo contribui no aprendizado do aluno, contribui. Ele é de grande importância, é algo que vai trazer dinamismo. Agora, veja bem, mas o que é o jogo? O jogo, pessoal, é um tipo de metodologia ativa. O que a gente pode trazer a metodologia ativa? A metodologia ativa, pessoal, olha só, é uma prática pedagógica que atua, né, para trazer habilidades para o aluno. Ela atua na habilidade do aluno. Para quê? Para que o aluno ele se torne o próprio protagonista. Para que o aluno consiga ganhar habilidade em trazer o assunto para o seu meio e fazer com que ele consiga absorver aquele assunto para depois relatar de uma maneira segura e de uma maneira tranquila. Então, são práticas pedagógicas que fazem com que o aluno torne o próprio protagonista. E isso, pessoal, vai ganhando o quê? Habilidades, vai ganhando dinamismo, vai ganhando mais interesse dos alunos para com o assunto.
Porque aquela aula muito monótona, né? Aquela aula de praxe, aquela aula, vamos dizer assim, a aula de sempre. Aquela aula, pessoal, o que, que acontece? Muitas vezes o professor, ele relata o assunto, mas muitas vezes o aluno, ele não consegue absorver. Então, isso vai trazendo o quê? Dúvidas, né? Quando o professor ele relata, só ele relata o assunto, o aluno muitas vezes já se torna, fica de uma maneira como se tivesse cansado de tanto estar ouvindo o professor dizer uma coisa, depois dizer outra, apresenta slide, apresenta mais outro slide, e muitas vezes isso causa o quê? Cansaço. E vai dificultando o aluno a absorver o tema que está sendo abordado. E isso, pessoal, o que, que acontece? Vai motivando, isso motiva o aluno a participar das aulas. As metodologias ativas, elas já dão todas as propriedades para que o aluno ele participe da aula de uma maneira mais dinâmica, de uma maneira mais gostosa, para que ele consiga absorver o assunto de uma maneira mais tranquila, fazendo com que ele seja o protagonista do próprio ensino, do próprio aprendizado. Agora, veja bem, tem o papel do professor, que é o quê? Ensinar, repassar o assunto, porém, o aluno se torna protagonista através das metodologias ativas. Você lança uma metodologia ativa e o aluno se torna protagonista, ou seja, ele mesmo consegue ser, vamos dizer assim, o próprio professor, ele consegue trazer as informações e aquelas informações que ele traz, ele consegue absorver de uma maneira mais dinâmica do que ficar aquela aula monótona o tempo todo de professor repassando slide e passando assunto para a turma, né? Então isso se torna mais dinâmico. Então veja bem, papel do professor, autonomia do aluno, o aluno ele conseguir repassar o conteúdo, de uma maneira mais dinâmica, de uma maneira que ele possa dizer, eu entendi o assunto dessa forma. Então, veja bem, as metodologias ativas, ela faz com que os alunos tragam respostas diferentes, e isso vai atuando no aprendizado. Um debate, um seminário, uma discussão, uma roda de conversa, um jogo. Então, isso vai fazer com que o aluno ele possa transmitir várias informações, gerando um debate, gerando uma roda de conversa, e isso vai garantir o que? O aluno? Um grande aprendizado que ele vai levar para a sua prática, para o seu trabalho futuramente, quando ele for um profissional. Então, na área, na educação superior, isso se torna muito relevante, porque no ensino superior, o aluno ele já vai de uma maneira mais tensa, de uma maneira mais tenebrosa, porque ali ele sabe que quando ele sair da faculdade, ele sabe que quando ele sair de lá, ele vai sair o quê? Profissional. Então, as metodologias ativas vão te ajudar. Traga para você, professor, as metodologias ativas ao teu favor. Lance a turma, que você verá um feedback positivo. E outra coisa, o feedback, quando você lança as metodologias ativas, o feedback, ele é imediato. É um feedback imediato. No momento, você já observa o quanto que o aluno já aprendeu sobre o tema que está sendo abordado. Quando você lança, o próprio aluno se torna protagonista. E com isso, pessoal, veja bem, com isso, até para você avaliar o aluno, é de uma maneira mais eficaz do que você avaliar o aluno em prova. É claro que nós temos a obrigação de elaborarmos prova, porque o MEC nos exige. Mas veja bem, a prova não avalia aluno. Eu sempre digo isso para os meus alunos. Prova não avalia aluno.
que acontece? Muitas vezes você estuda tanto, você tira uma nota baixa, um aluno que não estudou nada, pesca a prova e a outra que estudou ficou frustrada. Então, veja bem, quem avalia aluno? Como é feita a avaliação do aluno? Através de quem? Da participação dele, seja na aula teórica, seja na aula prática. A participação do aluno é que vai fazer com que ele se torne um protagonista. Lance as metodologias ativas. Qual das metodologias ativas você quer lançar? Para trazer o aluno como um protagonista e observar o quanto que ele absorveu aquele tema baseado na metodologia que você aplicou. Cultura escolar, qual é a cultura da escola? Como é a cultura organizacional da escola? Da universidade, da faculdade. O aluno tem que passar pelas tecnologias inovadoras. Hoje as provas são produzidas, né? Elas são transcritas, elas são produzidas através de um aplicativo. Não, hoje o aluno precisa estar mais voltado para a área tecnológica do que mais para uma área mais antiga, por livro, e mais para a área de aplicativo. Então, como é a cultura organizacional da faculdade, da escola? Trazer a tecnologia a teu favor. Agora, uma coisa eu digo, veja bem, muitas vezes, quando a gente fala assim, tecnologia, muito cuidado, que o que a gente está observando hoje em dia? Muitos alunos, eu não sei o que está acontecendo, quando a gente pede eles para fazerem um artigo, a gente observa que aqueles alunos estão tendo muita dificuldade em elaborar um artigo científico. Então, quando eles elaboram, muitas vezes trazem uma metodologia bem pequenininha, e os resultados e a discussão, muitas vezes é um pedaço da metodologia, eles acham que é o próprio resultado. Então, assim, tem momentos nos artigos científicos que a gente nota muita dificuldade dos alunos em produzirem esses artigos. E o que está acontecendo? Pelo fato da dificuldade, estão trazendo a inteligência artificial somente no copiar e colar. Aí eu pergunto a todos, a inteligência artificial, ela continua inteligente, mas e a inteligência do aluno? Ela precisa ser desenvolvida. Quem tiver observando esse vídeo, essa palestra, faça essa reflexão se você for professor. Cuidado com muita tecnologia para aprendizado. Nós que já temos bagagem, as tecnologias elas vão servir para tentar ganharmos tempo. O problema é quando a gente traz essas tecnologias demais para os alunos. Meus alunos têm a maior parte dos meus alunos estão com dificuldade. Quando eu vou corrigir trabalhos de congresso, eu percebo muito os alunos com dificuldade em montar resultados e discussões. Pega um pedaço da metodologia achando que é resultado e joga lá. Aí traz um pedaço da inteligência artificial e joga lá. Muitas vezes não sabe não o que está jogando. E aí onde é que fica a organização, né? A parte de pensar do aluno. Então, professores, cuidado, não fique o tempo todo. Por mais que as tecnologias estão aqui para nos beneficiar, mas observe bem, ela pode beneficiar nós, professores, mas os alunos que estão ainda se engajando, fica complicado, porque os alunos estão muito envolvidos com tecnologia, que estão esquecendo disso aqui. Porque dá muito trabalho pegar em livro, porque dá muito trabalho ir lá na livraria da CAPES, ir lá no Lilacs, meu Deus, dá trabalho demais. Aí esquece da mente dele, que ele precisa raciocinar, ou seja, ele coloca a inteligência artificial para raciocinar tudo para ele. Quando a gente pega nesses trabalhos, meu Deus, são tantas as negações, que eu fico assim, aonde vai parar tanta gente envolvendo tanta tecnologia e não pensa, não está pensando.
Ah, professora, é porque a senhora é contra. Não, eu não sou contra. Eu não sou contra. As metodologias ativas, elas trazem benefícios para o aluno, trazendo o aluno como protagonista. Ela vai atuar nas habilidades do aluno, fazendo com que ele consiga absorver o assunto. Eu estou falando das tecnologias para os alunos que estão em grande aprendizado, que ainda está se engatinhando. Cuidado com muita tecnologia. Professores pegam no pé dos seus alunos. Como eu pego muito no pé dos meus alunos. Para quê? Cuidado com tecnologia demais. São alunos que ainda estão se engajando, eles ainda estão ali aprendendo. Tecnologia, nesse ponto, atua muito para o professor, para não perder tempo, mas para os alunos, eles precisam pensar. Por isso que muitos trabalhos científicos não estão cabendo, até por publicação, não estão vindo de uma maneira gostosa de se ler, coerente, culta. Cadê o impacto da sociedade? Não, porque não estão conseguindo pensar. Aquilo que está escrito só copia e cola. De onde? Da inteligência artificial. Então, está precisando trazer mais esse benefício para o aluno, trazer um pouquinho do antigo. Então, faz com essas metodologias, traz essas metodologias ao teu favor, para que o aluno consiga ter a habilidade que ele precisa, através de um debate, através de uma roda de conversa, através de um jogo, e faça com que eles consigam trazer isso de benefício com a produção, porque dá certo. Então, a tecnologia é boa, é maravilhosa. Para quem já tem bagagem, para quem não tem, fica difícil, porque nunca vai pensar para chegar em um consenso. Tá? Então, pessoal, olha só. Aquela sintonia entre professor e aluno. Você está na sala de aula, ministrando as suas aulas, né? Está lá, e aí começa o professor a indagar. Eu faço muito isso, indagar questões para a turma. Então, eu indago muito, eu relato, olha, vamos viajar um pouco lá pelo primeiro período, lá pelo segundo período. Aí os professores, ou aí os alunos, ah, professora, agora aí a senhora está querendo demais. Vamos viajar. Vocês estão no sétimo período, agora eu quero que vocês viajem lá para o terceiro, lá para o segundo. Vamos tentar observar um pouco da fisiologia humana, observar um pouquinho da neuroanatomia. Aí, ai, professora, a senhora está querendo demais. Não, tem que viajar. Por quê? Para tentar, estimular o cognitivo, estimular a mente daquilo que já viram para trazer para o meio. Qual é o tipo de participação? Iniciação, resposta, avaliação. O professor lança a pergunta e avalia aquele aluno, né? Mas veja bem, é um exemplo que muitas vezes pode trazer medo. Talvez não seja uma metodologia que vá trazer habilidade ao aluno. Como, por exemplo, João, qual é a raiz quadrada de 4? João fica com medo, fica tenebroso e diz 3, professora. Aí o professor, quanto? Falta dizer assim, tá doido? Né? Então, quando ocorre essa sintonia entre professor e aluno, esse negócio de você dar aula, como um dia desse, eu perguntei aos meus alunos do sétimo período de fisioterapia, o nervo massetério, ele inerva que tipo de músculo? O próprio nome do nervo já diz o nome do músculo, mas ficaram com tanto medo. Então, quando o professor ele indaga a questão, talvez não seja tão, não seja assim, de uma maneira que vai fazer com que o aluno aprenda. Ele pode até saber, mas algo que traz na mente dele, será se eu vou responder correto? Será se o professor não vai brigar comigo? Será se o professor não vai debochar da minha cara? Então, isso pode trazer uma certa, algo que não vai contribuir muito com o aprendizado dele. Mas uns disseram assim, músculo masseter.
Eu digo, fala alto, participe da aula. Eu gosto da aula dinâmica. Professora, o músculo masseter. Eu digo, ótimo, é isso aí. Só que quando ocorre o inverso, de eu estar lá dando a minha aula, ministrando a minha aula, né? Com essa aula, eu chegar a dizer para eles, veja bem, o nervo massetérico inerva o músculo masseter. Está certo ou errado? Eu disse, está certo, professora. E aí vem um aluno e diz, mas professora, o nervo masseter inerva o músculo masseter. Se ele inerva, professora, é porque vai ajudar na contração? Olha, já mudou o rumo da pergunta. O aluno já se tornou protagonista da aula. Aluno-professor, já não é mais professor e aluno, é aluno-professor. Quando ele indaga a questão, você pode observar que o aprendizado dele se torna melhor do que o professor chegar e dizer: o nervo massetérico, ele inerva que tipo de músculo? Os alunos ficam com aquele medo de responder. Mas quando o aluno chega, professora, eu acho que o nervo massetérico inerva o músculo masseter. Mas é para quê, professora? Para trazer contração? Ó, já muda a sintonia, já muda o aprendizado. É lógico que é para dar impulso nervoso e trazer a contração. Olha o exemplo, professor, a raiz quadrada de 4 é 3. O professor diz assim: vamos pensar juntos. Vamos entrar em sintonia para você raciocinar melhor? Quanto é 3 vezes 3? É 9. Aí o professor diz, e qual é o número que multiplicado por ele resulta em 4? Aí o Joãozinho diz, é 2. Então, professor, se é 2 vezes 2 é 4, então a raiz quadrada de 9 é 3. Olha como ele chegou na conclusão. O aluno se tornou protagonista. Então, quando o aluno ele indaga a questão, ele aprende muito mais do que o professor indagando questões. Aquela aula muito monótona, aquela aula que só o professor fala, fala, fala e não traz um tipo de criatividade para que os alunos possam ter uma aula produtiva, uma aula de qualidade. Toda vez, professor, peça a participação dos alunos. Leve um caso clínico, leve um resumo, alguma coisa que possa debater, que possa fazer com que ocorra um debate. E com isso, os alunos vão começar a interagir. É igual quando nós estamos ministrando as aulas, a gente faz o seguinte: quando eu ministro minhas aulas, aí eu ressalto. Nervo trigêmeo, ele é localizado no tronco encefálico, que fica na região posterior do encéfalo. E o nervo trigêmeo, ele é responsável pela parte sensitiva e pela parte motora da articulação temporomandibular. E é por isso que o nervo trigêmeo, ele é um nervo misto. Ele é localizado bem nessa região da face, um dos nervos que atuam na inervação da ATM. E aí, com isso, eu começo. Pessoal, vocês viram aquele vídeo lá do Instagram, uma pessoa que está assim, dessa forma, passando por esses momentos do nervo trigêmeo. Aí começa. Pois é, professora, menino, começa tudo. Os alunos começam a se interagir. Então, professor, quando der um assunto, tenta pegar algo, tenta sair um pouco da sua aula de praxe, traz um pouco do dinamismo, e você vai ver a participação do aluno. Eu sempre faço isso. Pessoal, vocês observaram lá no Instagram que tinha isso, uma pessoa que chorava, disse disso. Eita, professora, aí a turma todinha começa. Aí depois você começa, pois é aqui no nosso assunto, aí você começa a observar a interação. E tem outros que já começam, professora, eu estava observando isso, o nervo trigêmeo é isso e isso. Então, pessoal, o aluno começa a se interagir de uma maneira que ele vai de uma maneira tão fácil,
sem precisar pressão. Ele não precisa ser tensionado para responder, porque ele mesmo protagoniza, ele mesmo se torna o protagonista, ele mesmo faz a pergunta e ocasiona o quê? Debates. É isso. Então, pessoal, olha só, tem algumas estratégias que ajudam o quê? Nas metodologias ativas. Ou seja, solicitar uma ideia para uma discussão, como, por exemplo, eu vou para o setor de ensino superior, trazer, vamos supor, casos clínicos, você vai lá, vai debater um caso clínico, você trazer questionários, a qual você possa fazer com que os alunos possam ler, pensar e eles mesmos começar a debater. Mas, professora, mas tem isso aqui que é dessa forma. Professora, mas isso aqui não é verdade, porque acontece isso, isso e isso. Então, você já começa a observar que o aluno começa a raciocinar. Usar perguntas mais abertas, que leve o aluno a construir modelos, ou seja, trazer um caso clínico, o aluno vai montar um protocolo em cima daquilo dali e ele te apresenta de uma maneira tranquila, de uma maneira a qual ele pode raciocinar e dizer o porquê que aquele paciente precisa daquele protocolo. Responder pergunta com outra pergunta. Por exemplo, o nervo massetérico, ele inerva que tipo de músculo? Aí o aluno vai perguntar, professora, mas sobre o nervo massetérico, que a senhora quer saber? Advém da onde? O nervo massetérico advém do nervo mandibular, do trigêmeo? Ok. Olha como ele começa a se tornar protagonista. Estimular os alunos a fornecer explicações detalhadas. Eu peço muito para meus alunos isso, por quê? Quando eu coloco para eles casos clínicos, eu sempre peço para eles o seguinte, pessoal, toda vez que vocês forem lançar caso clínico, cada protocolo, vocês têm que dizer como vocês irão fazer. Por exemplo, professora, é um paciente que sofre de ruptura de tendão de Aquiles, mas ele sofreu uma cirurgia. Ele sofreu uma cirurgia. E aí vem o processo de reabilitação. Professora, eu vou fazer o processo analgésico baseado na crioterapia, porque nesse momento está um processo inflamatório, o paciente pode estar sentindo dor, é um processo agudo. Então, fazer com que o aluno explique o porquê das coisas. Fazer com que ele pense, tirar mais a inteligência artificial e trazer a inteligência humana dele, para que ele consiga o quê? Raciocinar. Tá? Pedir que o aluno esclareça suas ideias. Mas por que isso aqui, fulano? Para que serve isso aqui? Para que você quer fazer isso aqui? Ah, professora, porque eu acho que dessa forma o tendão de Aquiles vai fazer com que diminua mais essa rigidez depois da cirurgia e eu consiga aumentar a amplitude de movimento do meu tornozelo. Fazer com que o aluno ele possa resumir. Pessoal, olha, eu sempre falo isso. Quando eu dou minha aula, quando eu ministro minha aula, a primeira coisa que eu falo para meus alunos, pessoal, toda vez quando um professor termina de dar um assunto, nunca decore resposta. Faça um resumo depois da aula e vai estudar pelo teu resumo. Quando você estuda pelo teu resumo, que você começa a conversar sozinho, você começa a entender, você não decora, você entende. Então, olha só, os alunos possam resumir de forma oral. Por que eu sei dizer que o nervo trigêmeo fica no tronco encefálico? Eu decorei? Não. Eu simplesmente fiz um resumo, estudei e conversei com o espelho, conversei sozinha e consegui entender que o nervo trigêmeo ele é encontrado no tronco encefálico para trazer inervação na articulação temporomandibular. É assim que a gente consegue. Eu repasso muito isso para meus alunos. Rabisquem as provas quando forem fazer. Quando for no momento da discussão, rabisquem. Faça tudo o que for. Mas tentem falar aquilo que vocês entenderam.
e não aquilo que está escrito. Não tentem decorar a resposta, e sim aprendam através do entendimento, da compreensão do que está escrito. E aí, pessoal, vai fazer com que o aluno comece a se encorajar, comece a se soltar, comece a desempenhar o assunto. E isso ele começa a ter o quê? A se envolver de uma maneira serena, de uma maneira tranquila. Então, faça, não fique só aquela monotonia. Aluno, slide, professor, slide, aluno. Professor, slide, aluno. Pois é, o Nevo Trigêmeo é assim. Não sei o quê. Não. Traga dinamismo. Faça com que o aluno participe da aula de uma maneira com que ele seja o protagonista. Que você vai ver a mudança, a forma como ele vai conseguir adquirir e absorver o assunto. Então, pessoal, são estratégias. As metodologias ativas, ela é uma estratégia pedagógica que vai ajudar o aluno nas suas habilidades, que vai fazer com que o aluno adquira conhecimento através das discussões, fazendo com que ele seja o protagonista do aprendizado. Estimular o aluno a pensar, estimular o aluno a debater, estimular o aluno a questionar, a resumir a sua resposta baseada no que ele entendeu. E isso vai fazer com que ele consiga absorver de uma maneira tranquila, sair da forma mais monótona, trazer a autonomia do aluno, para ele ter essa habilidade mais tranquila. Então, veja só, isso pode ocasionar o quê? Abordagens interessantes. Você vai observar feedback imediato dentro da turma, os alunos vão sair mais satisfeitos com a aula, e aluno, pessoal, vamos dizer assim, são pessoas que reclamam, eles reclamam quando a aula não é boa. Então, o que eles fazem? Quando um professor lança uma metodologia ativa que eles gostam, diz, eita, professor, que a aula hoje, ó, foi 10. Gostei, professora, da aula. E você sai satisfeito. Só minha metodologia parece que está tranquila. Eu vou dar um exemplo, veja só. Tem um município aqui, eu sou de Floriano, né? Tem um município chamado Nazaré do Piauí. Eu fui ministrar uma aula para os alunos de educação física, com a disciplina de fisiologia humana. Era fisiologia do músculo esquelético, do sistema músculo-esquelético. E aí muita gente estava falando para mim, disse, Mônica, os alunos lá é o seguinte, se eles não gostarem da aula, eles vão saindo. E o pior é que o pessoal ia me dizendo isso, eu disse, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Eu já estava preocupada, disse, meu Deus, será que os alunos vão gostar da minha aula? Eu disse, meu Deus do céu, eu fiquei muito preocupada. Se esses alunos saírem da minha aula, vão fazer o quê? Aí fiquei preocupada, disse, meu Deus, e agora? Eu digo, bem, eu vou trazer uma aula dinâmica. Eu era nova, né, era novata, eu vou trazer uma aula dinâmica. Se já que eles, quando não gostam, saem, então eu vou trazer um dinamismo. Aí comecei, andava pela sala, relatava o assunto, e aí, fulano, o que você acha? Ah, professora, é assim, assim. E aí, fulano, o que você acha? Ah, professora, é dessa forma. E comecei a engajar com a turma. A me engajar com a turma, e a turma já estava interessada, e aquele negócio todo, eu disse, meu Deus, eu consegui. Eu consegui trazer os alunos para mim, para a turma, para a aula, e os alunos começaram, professora, mas a gente observa que é assim, eu digo, nossa, a interação dos alunos. Quando foi no intervalo, os alunos voltaram, e aí eu fiz um seminário com eles do assunto que eu dei, pois todo mundo se engajou. Quando terminou a aula por completo, o coordenador disse assim, a professora parece que é boa, porque eu não vi um aluno saindo. Eu disse, graças a Deus. Digo, olha aí, a forma como você vai ministrar a aula ajuda bastante na absorção do assunto para o aluno. Então, você tem que ter estratégias. É como a metodologia ativa. As metodologias ativas, elas são uma forma estratégica de você ministrar a sua aula para fazer com que o aluno consiga absorver o assunto.
de uma maneira dinâmica, de uma maneira a qual ele consiga ter a autonomia dele falar, ele ser autônomo, ele ser o protagonista do aprendizado, para que você observe o feedback imediato. Então, isso vai fazer com que a tua aula seja uma aula gostosa e seja uma aula mais vibrante, porque você vai observar a interação dos seus alunos. Pessoal, essa pirâmide, ela é uma pirâmide maravilhosa. Veja bem, o William Gleice, ele era um psiquiatra dos Estados Unidos e ele observou que para nós adquirirmos conhecimento, trazer a metodologia ativa ao nosso favor, ele observou que ele fez essa pirâmide e ele observou que as formas de nós aprendermos, ela vem de dentro para fora, não de fora para dentro. Ela vem de dentro para fora, como por exemplo, olha só, vou relatar o exemplo mais uma vez. Veja bem, você lança a questão ao aluno. O nervo massetérico, ele inerva que tipo de músculo? Aí os alunos ficam, professora, é o músculo masseter? Eu digo, fala mais alto, pessoal, fala mais, vocês estão com medo de quê? A professora, acho que é o masseter. E a gente fala alto. Aí quando o aluno, professor, é o seguinte, deixa eu fazer uma pergunta. Faça. O nervo massetérico atua na inervação do músculo masseter para causar o quê? Contração? Olha, o aluno já começou a ser o autônomo, já tem autonomia da própria aula. Se ele fez a pergunta baseada em outra pergunta, ele conseguiu responder baseado na teoria dele, ali ele já se tornou protagonista do aprendizado. Ele conseguiu, então ele vai sair daquela aula transformado, o feedback dele vai ser imediato, do que você ficar o tempo todo. Slide, professor, aluno. Traz o aluno para você, traz o aluno para a aula. Então, o que Gleice quis? Esse psiquiatra, ele observou que para conseguir aprender o assunto, ele precisa sair de dentro para fora. Você indaga, você não espera uma pessoa te indagar, você mesmo indaga e traz aquele relato de forma resumida, mas de forma oral, concisa. É isso que Gleice quis nos dizer, de dentro para fora. Então, veja bem, Gleice, ele fez uma pirâmide e observou que a forma de nós aprendermos, olha só, começa lá da base e vai ao topo. 95% ele observou que para nós aprendermos, nós precisamos explicar ou ensinar para alguém. Não tem aquele ditado que quanto mais você ensina, você aprende? Pronto. Se a gente ensina, ao mesmo tempo a gente aprende. É o que eu falo para os alunos. Professores, falam para os seus alunos também. Eu falo muito para meus alunos. Pessoal, terminou o assunto, chega na sua casa, toma um banho, janta, vá fazer resumo. Para quê? Você vai explicar o seu resumo, seja com espelho, seja falando sozinho dentro do quarto, mas você vai explicar o seu assunto sozinho, para quando for no dia da prova, ou seja teórica, ou seja prática, você conseguir relatar. Então, ele disse isso, o que Gleice disse para nós aprendermos relacionado à base? 95% a gente aprende explicando. 80% escrevendo. Pessoal, olha, eu não consigo fazer nada sem primeiro eu escrever. Meus resumos são todos manuscritos. Eu não faço nada digitado, a não ser minha tese, meu projeto de tese. Mas até o projeto de tese, para a gente fazer, a gente precisa no manuscrito. Para quê? Para planejar o projeto de tese. Ele disse que 70% é conversar, debater. É uma metodologia ativa que nós, professores, utilizamos. Eu utilizei muito na minha turma, foi a roda de conversa e o debate. Para quê? Isso vai ajudar muito o aluno a trazer respostas diferentes.
Ah, professora, o nervo trigêmeo ele é localizado no tronco encefálico. Aí outro diz, professora, eu já vi lá no livro Disfunções Temporomandibulares que o nervo trigêmeo, ele atua também na área sensitiva. E o outro, ele também atua, professora, na área motora, na contração dos músculos. Olha só, então você consegue observar várias respostas e o aluno começa, ó, a memorizar e aprender. 50% é o que? Ver e ouvir. Você vê, você ouve, e com isso você vai transcrevendo. 20% ouvindo e lendo. Quanto mais você lê, mais você aprende, mais você consegue falar, mais você consegue conversar, mais você consegue debater, mais você consegue ensinar, mais você consegue ressaltar o assunto, porque você ouviu, você viu e você leu. Então, gente, isso que o Gleiser quis nos mostrar. Quer aprender, quer fazer o aluno aprender? Traga essa pirâmide para ele. Índice de retenção de conhecimento é dessa forma. Quanto mais você lê, mais você aprende. Quanto mais você ouve, mais você aprende. Quanto mais você fala, mais você aprende. Quanto mais você faz, pratica, escreve, mais você aprende. Quanto mais você ensina, mais você aprende. Quanto mais você explica, mais você aprende. É que nem quando nós estamos estudando inglês. Quanto mais a gente ouve, mais a gente aprende a pronúncia. Quanto mais a gente fala, mais a gente consegue produzir o som para pronunciar. Quanto mais a gente lê, mais a gente consegue pronunciar. Quanto mais a gente pratica, mais o som sai, a pronúncia sai. Né? É que nem a gente consegue estudar, né, uma língua estrangeira. Quanto mais você ouve, acho que eu vou ouvir uma música, acho que eu vou fazer um debate, um diálogo em inglês, ou em italiano, ou espanhol, francês. Né? Então, você consegue, por quê? Porque você está ouvindo a música. Então, isso, pessoal, que prática. Então, o William Gleiser, ele falou, para você aprender, você consegue, mas é baseado em que teoria? De dentro para fora. Tem que ser de dentro para fora. Certo? Então, pessoal, olha só, o aluno começa a se engajar, o aluno começa a ter mais esse ar de protagonista, ele começa a ter mais autonomia, ele começa a ter mais habilidades, ele começa a ter mais absorção do assunto abordado. O aluno, ele começa a sair da aula de uma maneira mais serena, porque ele conseguiu trazer o assunto ao favor dele. E com isso, pessoal, o ensino superior, quando ele faz acontecer, né, quando ele faz acontecer a metodologia ativa, o ensino superior, os alunos, eles ficam em total evolução. A metodologia ativa, o jogo, ele faz com que o aluno ele fique em total evolução, em busca de quê, gente? De informações, a qual eles conseguem absorver. Um jogo educativo, ele evolui de uma maneira dinâmica, de uma maneira construtiva, e o aluno consegue ter a habilidade de aprender. Ah, professora, me poupe, botar jogo. Ah, meu Deus do céu, me poupe. Me poupe nada. Me poupe nada, porque você observar o quanto que o jogo também. Agora sim, pessoal, cuidado. Jogo educativo. O jogo educativo ajuda a testar o que a prova não testa, o quê? As habilidades do aluno. Muitas vezes, a prova, gente, aquelas avaliações manuscritas, a gente precisa fazer para cumprir com os agendamentos do MEC. Mas é como eu disse a vocês, prova não avalia aluno. Prova não avalia aluno. Agora, muitas vezes, a prova prática, ela avalia, mas a teórica nem tanto. Porque é o que eu falei. A prova, você estuda tanto, você fica nervoso, aí talvez você nem responda. Aí vem um aluno que não respondeu nada, pescou a prova e tirou 10.
tirou 9, aí você fica frustrado. Nossa Senhora, como é que vai ser minha vida? Então, a prova, ela não quer dizer muita coisa, você só precisa cumprir, né? Então, você já se perguntou quanto que o jogo no ensino superior pode transformar a experiência de aprendizagem? Vocês já se perguntaram isso? O jogo é excelente, pessoal, no ensino superior. Eu não sei se vocês já viram umas músicas, aquilo é a metodologia ativa, os ossos cranianos, né? A pessoa fica cantando e apontando. Osso frontal, osso temporal, osso occipital. Então, fica cantando. Aquilo ali, você consegue interagir com aquilo ali, e muitas vezes você aprende mais na música do que na própria fala do professor, ficar o tempo todo falando. Então, facilita a assimilação do conteúdo para o aluno, estimula habilidades, né? Torna o ambiente educacional mais envolvente. O aluno, ele passa a trazer mais essa vontade de aprender. Pessoal, tem hora que eu chego com um assunto novo na sala, os alunos ficam assim, ó. Aí eu fico perguntando para eles, o que vocês têm? Vocês estão tensos? Não, professora, é porque é muita informação, eu estou com medo. Eu digo, minha gente, calma, vai dar tudo certo. Qual é a primeira coisa que eu falo para eles? Tá difícil? Senta hoje em casa, pega o material, faça um resumo e comece a estudar pelo teu resumo. Comece a conversar. Não viu o que Gleice falou? Quanto mais você lê, quanto mais você fala, mais você aprende. Quanto mais você escreve, mais você aprende. Né? Então, quando a gente traz também o jogo com aquele assunto abordado, você vê que o aluno ele se interage mais e o assunto começa a se memorizar mais no aluno. Então, veja bem, olha só o que as metodologias ativas atuam na parte cognitiva, na parte social, na parte emocional, na ética. Então, isso vai respeitar a tolerância do aluno. O social vai cooperar, fazer com que o aluno possa trabalhar em equipe. A cognitiva vai fazer com que o aluno ele consiga resolver os problemas, por quê? Porque ele leu, ele discutiu, ele explicou, ele indagou questões, ele se tornou protagonista da aula, e isso fez com que a área cognitiva dele fosse estimulada e ocasionou o quê? A pensar de forma criativa. Ele lançou o protocolo dele de uma maneira segura e relatou, olha, professora, paciente com problema de tendão de Aquiles tem que passar por isso, isso e isso, porque acontece isso, isso e isso. Paciente vai ter rigidez, paciente vai ter dor. No início vamos fazer analgesia, depois a gente pode fazer uma mobilização, uma mobilização articular. Por quê? Porque vai ter rigidez na articulação. E isso, ele fez com que ele pensasse. Então, jogos educativos atuam na área da educação, na área ativa, na área com que você consiga ver um feedback mais exato, mais imediato. E isso faz com que o aluno saia da tensão e ganhe mais a tranquilidade para responder todas as questões. Então, o jogo, ele traz o aprendizado. Quando você traz o jogo de uma maneira educativa, você observa que o aluno ele sai da tua aula de uma maneira mais dinâmica. E ele ainda sai assim, professora, que bom, porque eu estava com tanto medo, mas a forma como a senhora trouxe a aula fez com que me abrisse a cabeça e eu vi que o assunto não é difícil. Pelo jogo, eu observei que eu consigo resolver meus problemas agora. Então, é o que? Quebra de paradigma, quebra de tensão. E isso traz o que? Um novo paradigma educacional para suprir as demandas dos alunos. Fazer com que o aluno ele faz com que o aluno aprenda mais. É uma atividade de ensino-aprendizagem. Fazer com que o aluno fique mais lúdico, o aluno possa aprender mais. E isso faz com que eles consigam trabalhar em equipe, trazer o social, o cultural e as habilidades de aprender. E isso vai fazer com que ele chegue ao professor sem tensão e ele chegue para o professor e diga, olha, professor, agora eu sei
que o nervo massetérico inerva o músculo masseter, porque é só através dos nervos que o músculo consegue os impulsos nervosos para contrair, para fazer o processo de contração. Então, olha só, ele veio por si mesmo. Por quê? Porque o próprio jogo disse lá para ele qual é o nervo que inerva o músculo massetérico. E ele pensou, disse, olha, é o nervo, o nervo massetérico. E aí, quando for no outro dia que você cobrar, qual é o nervo? Nervo massetérico, professor, eu observei que acontece isso, 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 isso. Então, o aluno ele já começa a se interagir. Não teve sequer uma dor de cabeça do professor, porque o próprio jogo já atribuiu o aprendizado de maneira dinâmica e espontânea, tá? Então, pessoal, o jogo didático, ele dinamiza a aula. Ele atua como uma fonte pedagógica para trazer habilidades ao aluno, trazer discussões, trazer mais debates. E isso faz com que o professor ele fique mais tranquilo em relatar o conteúdo, sendo que o aluno já se tornou autônomo do próprio conteúdo. E isso, pessoal, caracteriza o quê? Uma ferramenta que vai proporcionar ao aluno maior atendimento do conteúdo abordado, certo? Isso vai favorecer com que o aluno aprenda mais e trazer para o seu profissionalismo. Pessoal, aqui tem vários tipos de jogos, mas eu utilizei o desafio e a competição. Pessoal, vocês não têm base. E olha só, o assunto foi, ó, aqui é o quinto período de uma faculdade que eu dou aula, o quinto período. Aqui está só a equipe que ganhou. E foi, olha, para vocês terem base, foi só um biscoito Richester, daquele pacote grande, era só um biscoito, mas vocês precisavam de ver a empolgação do menino para ganhar só esse biscoito. A competição. Eu lancei 20 perguntas. Se um errasse, dava ponto para o outro. Então, era uma competição que já estava tendo quase discussão. Eu digo, minha gente, calma. Não, professor, é porque eu gosto de competir mesmo. Então, há uma interação, uma dinâmica, que a aula passa tão rápido que você observa que o aluno aprende. Todos tiraram nota boa nas provas. Nós já passamos das provas e tiramos nota, e os meninos tiraram. Aqui é do quinto período, né? Eu fiz a competição. Se vocês estão vendo aqui, ó, tem esses dois alunos aqui, eles segurando o biscoito. Tá? Foi a equipe que ganhou o biscoito. Responderam corretamente as perguntas indagadas e eles ganharam o biscoito aqui. E aqui são os alunos do sétimo período, tá? Olha lá, a gente segurando o biscoito lá atrás, tá vendo ali, ó? Segurando o biscoito aqui foi uma competição que vocês precisavam de ver. Era da disciplina crânio-cervical, né, falando sobre mandíbula e aquela coisa toda, e aí a equipe terminou ganhando. E isso gerou uma competição, um desafio, mas gerou aprendizado. Na hora da prova, todos os alunos tiraram nota boa e conseguiram assimilar o conteúdo e absorveram. Então, gente, olha só, muito obrigada. Eu quero agradecer a todos que compõem aí o congresso, todos os organizadores. Espero ter ajudado, tá? Espero ter ajudado muito, porque metodologia ativa ajuda bastante no aprendizado do aluno, na competição, mas ao mesmo tempo trazer o aluno como protagonista do aprendizado. Muito obrigada, espero ter contribuído. Para mim foi uma honra estar aqui com vocês. Bom evento para todos.